Pessoal, muito bom dia. Muito obrigada aí por estarem interessados em assistir a palestra que a gente vai trabalhar hoje, o tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Conforme eu falei para vocês, nós trabalhamos no Centro de Estudos Internacionais com assuntos correlatos à área internacional, e isso envolve tanto a preparação para o concurso de diplomata quanto a preparação para a vida do internacionalista. Depois vocês deem uma olhada lá no nosso site, está cheio de informações. A palestra da professora Renata vai ficar lá também disponível para vocês assistirem depois, tá? Eu sei que muita gente trabalha pela manhã e fica complicado. Vocês vão ver dos maiores interesses, é super inspiradora, me inspirou muito. Eu falei até ontem para ela que eu me recordo dessa palestra, ela deu essa palestra, quer dizer, não essa palestra, mas tema similar há 8 anos, e eu me lembro até hoje, né? Para quem já está acompanhando, vocês já me conhecem, né? Meu nome é Brenda Lara, sou professora na área de Relações Internacionais e Direito Internacional, tá bom? Eu vou mediar se houverem perguntas aí no meio da apresentação, tá? E vou deixar agora com a professora Renata, eu vou subir a apresentação dela para vocês verem aqui. Ok, então vamos lá. Bom dia, primeiro eu vou me apresentar, eu sou Renata, eu tenho, acho que agora, logo em 2017, faço 30 anos de formada em Relações Internacionais, eu fui das primeiras turmas no Brasil, né, aqui na UNB, trabalho na área desde sempre, nunca trabalhei em outra área, e há mais ou menos 2 anos eu estou exclusivamente como consultora e professora da Católica de Brasília. E uma das coisas que eu tenho feito com muita frequência nos últimos 15 anos, na verdade, é fazer esse tipo de apresentação, tanto para vestibulandos, para entrantes, né, para o pessoal de primeiro semestre, e para formandos de relações internacionais que desejam trabalhar na área, que é uma área que cresceu muito, né? Até meados dos anos 90, a gente não tinha praticamente nenhum curso, né, no Brasil fora da UNB, de graduação. Então, e a gente viu hoje tem uma explosão, não só graduação, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, e a gente vai falar um pouquinho porque é uma profissão que na minha época não existia, né? Internacionalista não queria dizer nada. A gente passou, eu sou da geração que passou muitos anos respondendo, mas exatamente o que você faz, né? Você é diplomata? Porque era a única opção possível. E isso mudou muito. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, então, a ideia dessa nossa conversa hoje é mais ou menos esclarecer alguns mitos, né, sobre a profissão, sobre a atuação do internacionalista e discutir um pouquinho quais são as oportunidades e, principalmente, os desafios, né, que a gente enfrenta ainda hoje nessa área. Bom, só para a gente contextualizar, a primeira coisa importante é que existe um fim do monopólio da chamada diplomacia pública estatal, né? Então, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha como atuação internacional, basicamente, 2 grandes linhas, né? Uma eram os traders, né, que faziam importação e exportação, né? E isso era muito limitado às cidades com tradição em comércio exterior, né? Cidades portuárias, São Paulo, Rio, e outras capitais importantes, né? Tubarão, Porto de Vitória. E, basicamente, o curso de Relações Internacionais servia para formar uma pré-formação de diplomatas. Por que isso, né? Porque até pouco tempo atrás, eu digo isso mais ou menos até a era Collor, né? Você tinha uma dificuldade, o país era muito fechado, né? Você tinha a Camex na época, que praticamente fazia administração de protocolos de comércio exterior. Você não tinha formação nem de escola fundamental, ensino médio, muito menos de universidade, voltada para o exterior. O país realmente era trancado para dentro. Então, você não tinha pessoas que falavam línguas, com oportunidade de ter vivências no exterior, nada disso. Então, realmente, normalmente o caminho natural até mais ou menos 1990
era ser diplomata. Se você quisesse atuar na área internacional, você ia fazer Instituto Rio Branco. Mas isso mudou, né? Uma outra coisa importante que a gente vê com muita frequência, aqui na UNB essa discussão dura desde que o curso foi criado, é a questão que é uma formação generalista, é uma formação multidisciplinar, né? Que muitos alunos enxergam em algum momento como um problema, né? Ah, mas eu não sou especialista em nada. A gente já vai falar sobre isso, né? Mas justamente a natureza do curso, por ser um curso de ciências humanas aplicadas, né? Ciências sociais aplicadas, justamente esse recorte transversal é que vai fazer a diferença na formação desse profissional. E quanto à especialização, eu gosto muito de dizer que vocês são uma geração muito mais privilegiada que a minha, e nós já fomos muito mais privilegiados que os que nos antecederam, porque hoje, gente, ser especialista em qualquer área, não só no curso de Relações Internacionais, isso vale para medicina, para qualquer coisa, é uma oportunidade, uma possibilidade que vai estar aberta para vocês a vida inteira. Não há necessidade de se sair, né, do curso de graduação, que é um primeiro passo profissional, especialista em nada, né? Aliás, hoje em dia é muito difícil que isso aconteça. Mesmo um médico, ele vai fazer uma especialização, um engenheiro idem, né? Então, essa angústia de eu preciso ser especializado, ela é infundada, né? A gente sempre fala, valeria mais a pena que isso não passasse, muito menos angustiasse vocês durante a graduação. Então, hoje a gente tem aí uma possibilidade de vocês todos, nós, eu espero, vivermos todos 100 anos, né? Então, é por aí que a gente vai caminhar. Vamos lá. Bom, e aí eu brinco, né, que a gente então precisa olhar um pouquinho para o futuro, né? Porque, como disse o grande humorista e frasista George Burns, eu olho o futuro porque é lá que eu pretendo viver, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre que futuro é esse que espera o formando, ou graduando, ou quem vai fazer relações internacionais, né? Então, a gente tem aí algumas chamadas de realidade, né? Que eu acho que é muito importante. Quer dizer, entre o que a gente tem expectativa, os nossos sonhos, nossas fantasias, né? As informações nem sempre muito concretas sobre a profissão, e o que acontece, né? Às vezes existe uma grande diferença. Então, a gente brinca sempre, né? Eu gosto muito dessa frase do Thomas Jefferson, né? Que eu constato sempre, né? Que eu tenho muita sorte quando eu trabalho muito, né? E na mesma linha, né, existe uma outra frase muito usada, que é o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Em todas as demais, não vem, né? Enfim, e daí, só para a gente situar ainda mais nesse contexto global, geral, algumas indagações que eu vou deixar. Eu acho que, na verdade, uma boa orientação, uma boa conversa sobre esse assunto como o nosso hoje, ela passa muito mais por deixar perguntas para vocês do que fornecer respostas, né? Eu acho que isso, eu acho até a boa aula sempre é assim, quando a gente consegue ser capaz de fazer mais perguntas do que ter respostas prontas, né? Então, a primeira coisa é que a gente precisa sempre pensar um pouquinho no nosso conceito de sucesso e o nosso conceito de felicidade. Não são necessariamente a mesma coisa. Nessa mesma linha de colocar indagações e escolhas, né? A gente tem que pensar, obviamente, vocês certamente estão preocupadíssimos com isso, eu preciso ter uma realização profissional, pessoal, né? É o famoso propósito. A geração de vocês tem muito isso, né? Eu quero trabalhar com propósito, eu quero que isso tenha significado e significância. E, ao mesmo tempo, eu também estou na mesma seara que todo mundo. Quer dizer, eu tenho contas a pagar. Como é que a gente faz para equilibrar essas coisas, né? A gente tem a questão das competências inatas e as competências adquiridas, né?
E, além de tudo, hoje em dia, a gente tem uma questão que são as competências em eterno desenvolvimento. A gente vai falar com mais detalhes daqui a pouquinho, o que são isso, né? O que são essas competências e essas habilidades. O outro ponto que eu vou deixar para reflexão é a questão do concurso público, né? Eu faço um concurso, seja o Rio Branco ou qualquer outra coisa, para gestor, né? Hoje tem muita gente que é formada em relações internacionais optando por ser gestor e para atuar nas áreas internacionais dos ministérios, das autarquias, das fundações, e tenho meus problemas resolvidos o resto da vida. Será mesmo, gente, que concurso público é tão poderoso assim, capaz de resolver todos os nossos objetivos e projetos de vida, né? A gente tem uma questão muito pouco falada, né, na área internacional, que é cadê o empreendedor que devia estar aqui, né? Será que tem espaço para empreendedorismo na área internacional? Outra dúvida, né? Desejos, gente, não são objetivos. Então vamos pensar um pouco, né? Como os holandeses têm uma frase que eu adoro, um ditado, né? Que é equivalente ao nosso estou pensando com meus botões, que é estou pensando com a minha alma debaixo do braço. Eu acho que às vezes a gente tem que botar a alma debaixo do braço e sair para dar uma pensada. O que são desejos e o que são objetivos, né? Na mesma linha, ideia, gente, não é projeto, tá? Ideia não é projeto. Então, vou deixar também essa outra bolha de questionamento aqui. Bom, objetivos profissionais são ligados aos objetivos de vida. Isso aí, gente, uma coisa que não cabe nem a mim, nem a vocês mexer nessa equação. Ela é desse jeito. Não existe outra possibilidade. E tentar quebrar esse elo, tentar romper essa lógica, vai levar a conflito, dificuldades muito maiores do que as que já existem e uma frustração de vida mesmo, né? Eu acabei de ler um livro, inclusive, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que fala justamente, é uma médica brasileira especializada rarissimamente no Brasil, especializada em cuidados paliativos, ou seja, em acompanhar pacientes no seu momento de morte, aqueles pacientes que não têm mais cura, estão ao longo e ao fim de uma enfermidade muito debilitante para a qual a medicina ainda não encontrou uma resposta. E é muito bacana, e ela fala muito dessa experiência clínica dela, de que a coisa mais importante que ela aprendeu com essas pessoas, à beira da morte, que é o que ela faz todo santo dia, de segunda a segunda, nos últimos 25 anos, é a pessoa chegar na hora da despedida e, ela disse, 100% dos casos, falar: eu devia ter feito tal coisa, eu devia... Então, esse elo, né, do que... Eu trabalhei 40 anos numa coisa que não era o que eu gostava, que não era o que eu queria, que, na verdade, eu nem sabia fazer muito bem aquilo. Então, esse elo entre o que eu faço da vida e o que é importante para mim, ele não deve ser rompido, né? Bom, objetivos devem ser factíveis, devem ser plausíveis, a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes, que entra justamente no planejamento. Não dá para sentar e esperar cair do céu ou contar com a sorte. A gente tem que saber como que eu chego lá, né? Conhecimento é poder, né? Agora, conhecimento não é informação. Então, hoje a gente está justamente ao contrário, numa era da super, hiper informação. E há um excesso de informação, que às vezes mais confunde, atrapalha do que ajuda, né? Prepare-se para as dificuldades, para os desafios, para os questionamentos, para as pedras no caminho, porque elas virão, né? E isso vai exigir que você saiba fazer concessões. Porque às vezes eu vejo também muita gente, não, meu objetivo é esse, e eu quero desta forma, neste prazo, com aquela pessoa, dessa determinada maneira. E, gente, existe um lugar na vida que não nos cabe ocupar, que é o lugar do imponderável, né?
a vida gira, gente. O mundo roda, o mundo é redondo. Então, vão existir momentos que as coisas não são da maneira que a gente gostaria, né? Então, é muito pouco provável que a gente consiga fazer tudo que a gente quer, da maneira que a gente quer, com as pessoas que a gente quer, no local que a gente quer e na data que a gente quer, né? Então, a gente vai ter que fazer concessão. Uma vez ou outra, em um quesito ou outro, mas a gente vai ter que saber fazer isso de forma o mais positiva e menos dolorosa possível, né? E na vida, a gente só tem essa certeza. Tudo muda, o tempo todo, né? Isso a gente tem música cantada pelo Lulu Santos, tudo passa, né? A gente tem poesia, a gente... o rio que passa por mim não é o rio que passa por vocês. Então, não temam as mudanças, né? Bom, então vamos lá, começando a detalhar um pouquinho, né? O papel dos estudos da graduação, né? Muita gente, principalmente aqueles que se preparam para o concurso Rio Branco, se perguntam, né? Eu tenho que fazer relações internacionais, ou então, às vezes, a falsa expectativa, eu vou fazer relações internacionais porque eu quero fazer Rio Branco e daí isso me garante uma aprovação. Infelizmente, não é assim que funciona, né? Então, de novo, né, a graduação é o primeiro momento onde vocês vão receber um conjunto, um arsenal de ferramentas, de instrumentos, de contatos, de conhecimentos que você vai adquirir ao longo da sua vida profissional. Então, não é nem o único, com certeza não é o melhor e não vai ser de forma alguma definitiva, né? Eu falei com a Blenda, semana passada, participando de um debate muito interessante na UNB, aonde foi minha colega de mesa, uma diplomata que fez psicologia, né? E o Itamaraty é cheio de gente que vem de outros cursos. Obviamente, ajuda ter feito relações internacionais? É óbvio que ajuda. Você passa 4 anos mergulhado naquele universo, naqueles estudos sobre aqueles assuntos. Então, ajuda muito. Mas não é determinante a ponto de achar eu preciso ter essa graduação para conseguir o acesso ao Itamaraty. Por outro lado, né, eu fiz relações internacionais, eu só posso trabalhar com o Itamaraty. Também não, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que a graduação, na verdade, é o melhor momento em que a gente começa essa reflexão do que eu quero, né? Quais são meus sonhos, quais são as minhas reais possibilidades, aonde eu posso chegar, onde eu desejo chegar, né? E como que eu vou traçar essa rota, né? Porque às vezes eu vejo, por incrível que pareça, muita gente que quer ir para Manaus, mas que compra uma passagem para Porto Alegre. E a graduação é o momento de você assumir, eu quero ir para Manaus, então como é que eu vou comprar uma passagem para Manaus, né? Como é que eu vou traçar esse meu desejo e vou torná-lo um objetivo? Então, desejo, gente, para responder um pouco aquela reflexão anterior, ele é de cunho, fundo afetivo emocional nosso próprio. É o desejo, é o que eu quero, que as minhas emoções, né, ditam como algo que me trará um razoável montante de alegria, de satisfação, de plenitude, de felicidade. E o objetivo é uma coisa concreta que tem rota, que tem data, que tem prazo, que tem determinação geográfica, é uma coisa que eu posso planejar, é concreto, né? Aproveitem sempre, eu falo muito isso, principalmente para quem ainda está entrando na faculdade, é melhor a gente ter excesso de opção do que falta delas, né? Então, também não se fecha, o meu objetivo é esse, eu não quero saber absolutamente mais nada de coisa alguma, né? Então, assim, não tenha pressa, né, de abrir frente, de olhar e analisar várias oportunidades, porque, né, não tem manual, né? E o que a gente comenta sempre aqui, né? Não há lugar nenhum garantia, né, de 2 anos, 3 anos, 5 anos, que tudo vai dar tempo e vai dar certo o tempo todo, né? Bom, sobre a gente ser uma profissão, uma formação generalista, né? Somos sim, e graças a Deus, é o que eu costumo falar, né?
porque eu acho que o generalista é aquela pessoa que consegue olhar, né, a árvore e a floresta, que consegue olhar a minha aldeia e olhar o mundo, né? E para isso só existe uma solução, que é justamente a gente ter um repertório cultural e de conhecimentos gerais amplo, né? Isso nos torna, primeiro, pessoalmente, uma pessoa interessante, né? As pessoas são, quanto mais múltiplas, mais interessantes elas são, né? E profissionalmente, né? Ela nos permite justamente duas habilidades muito importantes nos dias de hoje, né? Uma que nós estamos é uma habilidade de aprender, né? Porque quem é generalista aprende sobre vários assuntos de determinadas maneiras também múltiplas e variadas e afina esse olhar, né, para ser interessado no mundo, né, mas também nos acontecimentos diários, cotidianos, né, que são importantes para a gente contextualizar, né, o que a gente for fazer. Então, a gente brinca, né, que hoje essa santinha ela ajuda muito todo mundo, mas a verdade é que a gente tem, todos nós, no fundo, esse desejo de vida, né? Que é equilibrar uma vida que funcione, ou seja, eu não vou morrer de fome, eu vou pagar minhas contas, eu vou conseguir as coisas que são do meu desejo, da minha escala de prioridades, então é o carro X, o apartamento tal, morar em tal lugar, casar, não casar, comprar uma bicicleta, enfim. Mas a meta de todos nós, no fundo, vai ser sempre equilibrar, né, aquele elo que eu falei. A vida que funciona com uma vida também que faça sentido, que tenha propósito, que tenha significado. Então, eu costumo brincar que a resposta para isso é que o mundo, gente, é seu, né? O mundo é de todo mundo. Mas a vida também. Então, cabe apenas a você fazer com que esses dois conversem e se entendam, né? A gente é que promove esse diálogo, né? Então, a gente tem que ficar alerta o quanto eu estou colaborando para que isso aconteça de verdade. Ainda sobre generalista, né? Então, agora muito menos, né? Na minha época, por exemplo, o Itamaraty tinha uma primeira prova eliminatória, né? Que era uma prova de conhecimentos gerais enorme, né? Eu acho que ainda tem, mas de uma outra maneira, enfim, que era considerada péssima, porque era elitista, porque as pessoas têm que ser cultas para responder a prova, para fazer a prova. Na verdade, gente, a gente tem que ser culto para a vida, né? Porque cultura é a coisa mais importante que a gente constrói depois de saúde, tá? Eu vou falar para vocês como uma pessoa me falou há muito tempo atrás e que eu levei para a vida. Existem dois patrimônios que a gente vai construir ao longo da vida que ninguém te tira, né? Um é saúde, né? Então, cuidar do seu corpo, da sua saúde, aquele repertório que vocês conhecem de não ser sedentário, se alimentar corretamente, etc. e tal, para garantir que a gente chegue lá, né, aos 100 anos. A gente constrói, né, esse patrimônio de saúde da velhice desde o dia que a gente nasceu, né? É uma luta reversa, né? A gente está contra o tempo. Então, cabe a nós construirmos esse patrimônio de saúde. E cultura idem, né? É um grande engano achar que construir repertório cultural é bobagem, é futilidade, isso é coisa para punhos de renda, não cabe mais na nossa sociedade. É muito pelo contrário, gente, né? Repertório cultural é o que vai te dar amplidão, né, e um leque de oportunidades que diferencia de outras pessoas, porque muda o seu olhar, né? Isso quem disse, inclusive, foi Emerson há muito tempo atrás, né? Que as pessoas veem aquilo que estão preparadas para ver. E quanto mais repertório você tem, mais você está preparado para ver muita coisa, né? Do mesmo jeito que essa historinha do Churchill aí na Segunda Guerra, né? Quando Londres estava sendo severamente bombardeada pelo governo nazista, e houve alguém em algum momento que precisava fazer cortes orçamentários para aumentar o orçamento de armamentos e defesa.
E alguém sugere, um general, que se corte completamente, estamos em guerra, então é fundamental se cortar todo o orçamento dessas bobagens, dessas futilidades que são cultura, educação, etc. e tal. E Churchill, um grande frasista que ele é, né, respondeu brilhantemente, falou, bom, vai cortar a cultura, então a gente para a guerra, né? Para que a gente está em guerra se é para eliminar a cultura britânica da nossa vida? Quer dizer, é um olhar de um estadista, né? Que entende a importância daquilo. Bom, falando um pouquinho das habilidades concretas, né, que o internacionalista tem que desenvolver, né? E a primeira é a habilidade aí do nosso filósofo Abelardo Barbosa, né? Quem não se comunica se trumbica. Então, a habilidade de comunicação verbal e escrita, gente, é fundamental para qualquer ciências humanas aplicadas. Obviamente, no nosso caso, isso se estende e se complica um pouco porque de nós é exigida essa mesma habilidade em mais de um idioma. Então, é fundamental, não tem como, né? Eu participei de um debate há um tempo atrás, um debate muito, digamos, exótico, estranho, para falar a verdade, sobre movimentos estudantis na área internacional que são, enfim, que defendem uma posição que é um absurdo essa exigência de línguas estrangeiras, de inglês, de francês, de espanhol, ou seja lá, de qualquer outro idioma, que isso é elitista e que isso é excludente. Gente, não existe como trabalhar na área internacional sem idioma estrangeiro. Então, é próprio da profissão. Então, isso não é uma questão de ser excludente, é uma questão que a profissão ela respira por meio desse idioma. Então, é como falar para o médico, olha, você vai ser médico, mas eu detesto sangue, eu não quero trabalhar com... Então, é muito complicado, né? São coisas, né, que você não tem como exercer sem essa habilidade básica. Então, a boa comunicação verbal escrita é fundamental. E aí, né, eu só lembro um pouquinho para aquelas pessoas que caem no extremo oposto, né? A pessoa que fala inglês, francês, alemão, o japonês, árabe, e tem um português péssimo, né? Se você pretende trabalhar no Brasil, com empresas brasileiras, no Itamaraty, obviamente, não tem como, gente, né? A gente tem que aprender a amar a língua portuguesa e conhecê-la como ninguém, né? É fundamental, né? O português culto, o português correto, para a situação profissional. Obviamente, a gente tem um português coloquial que resolve todos os nossos problemas no dia a dia. Mas é muito importante a gente ter essa relação amorosa mesmo com a língua portuguesa, que é uma língua maravilhosa, né? Bom, a questão da especialização. Então, vamos lá. Eu acho que 11 entre 10 estudantes me perguntam, né? Mas como que eu faço a minha especialização? Né? É preciso mesmo me especializar? Gente, né? Essa pergunta hoje é uma pergunta, inclusive, muito complicada dentro do próprio Itamaraty, porque essa é uma discussão muito viva hoje, que será que o nosso próprio serviço de política externa também não tem que começar a se especializar? Quer dizer, hoje eles também têm uma amplitude, né? Quer dizer, o mesmo diplomata ele pode trabalhar na área consular, administrativa, cultural, de promoção comercial, de especialização em ciência e tecnologia, na área de agrícolas, em acordos multilaterais, enfim. Ele pode passar de um lugar para o outro ao longo da carreira. Por outro lado, existe uma preocupação que eu acho legítima, que, né, um pouco assim, quem muito, né, abre demais o leque acaba não fazendo nada muito bem feito, né? Então a gente tem que tomar um pouco esse cuidado. A minha percepção e a minha sensibilidade, minha experiência, dizem o seguinte, que não tem jeito, não tem para onde correr, e não é só em relações internacionais. A gente tem que se especializar, sabe? De alguma forma, pelo menos num primeiro momento, a gente precisa dessa especialização. Por outro lado, não pode achar também que a especialização te vai garantir todas
as soluções que você necessita para a sua vida profissional. Eu queria chamar a atenção sobre aquela armadilha, né, que muita gente também cai, que é de virar estudante profissional, né? Eu vou emendando a graduação com mestrado, com doutorado, com pós-doc, com MBA, com mais uma especialização por fora, etc. Isso, gente, só interessa de verdade se vocês desejam seguir a carreira acadêmica, né? Querem ser professores de universidades. Fora isso, não faz sentido. Qualquer especialização tem que ter fim e tem que ter foco, né? Para que eu quero? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, na empresa privada, no setor privado, nem sempre o mestrado diz muita coisa. Muitas vezes é nitidamente preferido um MBA, né? E não é porque você tem pós-doc que você vai ganhar mais, né? Porque entre você com um pós-doc que nunca trabalhou e uma pessoa que não tem nem mestrado, mas que trabalha na área há 30 anos, o setor privado, por ser gerido por uma lógica de baixo risco, ele vai sempre optar por quem tem experiência em executar aquela atividade. Então, cuidado, né, para não emendar estudos assim aleatoriamente, porque realmente isso não garante nada, né? Particularmente, eu acho que a melhor especialização é muito mais uma questão de timing do que de tema, né? Eu acho que o timing correto é quando você consegue que o conhecimento teórico se nutra da sua experiência profissional e vice-versa, né? Que eles se interrelacionem de forma positiva, proveitosa, um ao outro. Então, eu acho muito bacana, e eu dou o meu depoimento pessoal, quando a gente está trabalhando num tema determinado e sente a necessidade de organizar de forma teórica aquele conjunto de conhecimentos com os quais a gente está lidando no nosso dia a dia. E para isso é feita uma especialização. Eu já fiz isso na minha vida 3 vezes, né? Apesar de eu ter mestrado, etc., de ter uma carreira e uma trajetória, digamos, acadêmica mais purista, por 3 vezes eu fiz especializações, pós-graduações e cursos complementares por uma necessidade do mercado de trabalho, né? Eu fiz uma especialização na área de tecnologia, por exemplo, porque eu fui gestora de projetos de internacionalização de serviços, e muitos desses serviços eram serviços de base tecnológica. Então, eu queria entender melhor os pilares daquele segmento industrial. Então, eu fiz uma especialização nisso. Muito mais recentemente, o ano passado eu encerrei, eu fiz uma pós-graduação de 1 ano e pouco na Universidade de Girona, na Espanha, na área de política e gestão cultural. Por quê? Porque eu estou trabalhando muito na área cultural nos últimos 5, 6 anos. Então, para mim era importante parar e entender melhor como é que cultura funciona, né? Que é um mundo à parte também, né? Os teóricos de cultura são diferentes dos teóricos que a gente vê em relações internacionais, a lógica daquela, digamos, cadeia produtiva é diferente. Então, eu acho que esse tipo de coisa funciona muito bem. E daí vocês veem que não tem prazo, quer dizer, eu fiz mestrado com 21 anos, eu era mestre aos 23, e ao mesmo tempo, eu com quase 50, continuo fazendo especializações. Então, eu acho que não deve haver uma angústia nesse sentido. Por outro lado, eu acho também que a gente tem que ter uma abertura de temas, né? Eu vejo muita gente assim, se repetir nos temas, né? Lembre-se que com a velocidade que as coisas estão mudando, a gente tem à disposição, vocês principalmente, um leque de novos temas muito importantes. Na minha turma, quando eu me graduei, vai fazer 30 anos exatamente ano que vem, nós tivemos um colega que foi, acho que, o primeiro caso de alguém que fez relações internacionais com mestrado, doutorado, especializações na área ambiental, por exemplo. E isso hoje está uma agenda e uma pauta absolutamente relevante. E ele fez isso há 30 anos, né? Ele teve essa sensibilidade de buscar esses novos temas. Quando todo mundo, na verdade, só fazia direito, coisas mais ligadas à economia internacional, a comércio.
Enfim, hoje a gente tem assim, uma quantidade enorme de possibilidades nessa área. E daí, só para fechar esse assunto da especialização, lembrar que a gente não é o que a gente sabe, né? A gente é aquilo que a gente está disposto a aprender. E ter essa consciência que eu vou estudar o resto da vida, e isso é bom, isso não é ruim, né? Não vai existir esse momento em que eu vou sentar e falar, pronto, está tudo resolvido. É uma coisa muito bacana e que te impulsiona para frente. Só para contar aqui uma anedota interessante sobre nessa mesma linha de postura e de comportamento, o Pau Casals, que é um monstro, né? Foi um monstro do violoncelo, que morreu agora mais recentemente, e morreu com 96, 97 anos. Ele tinha uma frase ótima, né? Uma vez, já muito perto de morrer, faltando 2 ou 3 meses, alguém foi entrevistá-lo, e chegou lá, ele estava justamente tocando, ensaiando, né? E o jornalista, espantadíssimo, falou, eu cheguei cheguei num mau momento, atrapalhei o seu ensaio. E ele falou, não é um ensaio, eu estou apenas treinando, praticando, estudando. E ele falou, mas o senhor estuda ainda, né? Espantadíssimo. E ele falou, menino, sabe que eu vou te contar uma coisa? Eu descobri que eu estou ficando bom nisso. Quanto mais eu estudo, mais eu estou ficando bom. Quer dizer, isso é muito bacana, né? Vindo de um senhor com 96 anos, que já era considerado o maior músico na área dele, vivo no planeta, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, e aí a gente entra um pouquinho nas habilidades comportamentais, né? Que são, gente, aquele pacote básico, né? Que vocês já ouviram milhões de vezes e já viram porque está muito na mídia, etc. e tal. Então, a minha ideia aqui é só esclarecer talvez alguma coisa, né? O que se espera hoje de um profissional, né, na área internacional? Que, na verdade, eu acho que é o que se espera de qualquer profissional, né? Essas habilidades comportamentais, que não tem mais nada a ver com fazer especialização, estudar, ter um diploma, ter um curso, né? Mas exigem, de qualquer forma, um olhar atento para nós mesmos, né? Um olhar interior e uma mudança e um exercício de comportamento, né? Primeiro é ética e responsabilidade, né? A gente trabalhar de forma correta, com responsabilidade, levando a sério aquilo que a gente está fazendo. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, nos cargos mais baixos, não têm ideia do como o trabalho delas, mal feito, pode comprometer todo mundo naquela empresa. Então, é muito importante isso, né? A gente tem um senso de pertencimento, né? O belonging, um comprometimento, que é realmente vestir a camisa, né, do que a gente está fazendo. Então, por isso que eu acho muito pouco provável a gente trabalhar bem naquilo que a gente não acredita. Porque a gente só trabalha bem quando a gente acredita naquilo, quando a gente veste aquela camisa e sabe o que está fazendo e acredita naquela ideia, naquele projeto, naquela conduta. Então, isso é fundamental. Maturidade comportamental. Isso aí, particularmente, tem sido um problema com as gerações mais jovens, porque nós temos um fenômeno psicológico já estudado a exaustão por aí, que é um adiamento dessa postura madura, né, em ambientes profissionais, que derivam um pouco do fato das gerações atuais serem frutos da minha geração, que mimam demais os filhos, que querem resolver tudo para os filhos, que tem uma questão de segurança, então hiperprotegem os filhos. E você tem, então, pessoas de quem é esperada uma maturidade comportamental a partir dos 18, 19, 20 anos, e que continuam se comportando de forma adolescente com 23, 25, 28, 30 anos, né? E isso é muito ruim, né? Porque a empresa não é sua casa, né? A instituição não é sua família, então não dá para ser adolescente no ambiente de trabalho, né?
infelizmente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Outra coisa que vocês também já devem ter percebido é que a gente tem que ter uma flexibilidade muito grande para integrar times multiculturais e trabalhar em times e em equipes. Eu acho que todas as últimas empresas que eu trabalhei, com raras exceções, eu tinha uma sala, por exemplo, né? Elas todas, inclusive em termos arquitetônicos, já são feitas para você trabalhar em equipe o tempo todo. E quando a gente fala em multicultural, não é só trabalhar num ambiente ONU com 10 nacionalidades diferentes, mas é trabalhar com seu amigo que é evangélico, com o seu outro colega que professa o candomblé ou alguma prática dos povos de terreiro, é você saber lidar com a diversidade sexual, é você saber lidar com a diversidade de gênero em toda o seu enorme leque atual, né? Então, é muito importante isso. Na área internacional, gente, é fundamental porque é um pouco parte do DNA da profissão estar em contato com o diferente, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. Bom, criatividade. Por que criatividade é uma habilidade comportamental importante? E hoje isso é, inclusive, muito estudado como uma habilidade que tem que ser desenvolvida desde criança, né? Porque a gente hoje, no fundo, o que qualquer empresa quer, seja ela pública, privada, ONG, terceiro setor, quarto setor, mídia, a empresa quer te contratar para quê? Para resolver problemas. No fundo, se tiver que resumir, a empresa quer alguém que saiba resolver problemas. E para resolver problemas, muitas vezes você tem que ser criativo, né? Aquela história, fazer gelo, né, num lugar que tem 10 geladeiras à sua disposição, é fácil, né? Dureza é alguém te pedir gelo no meio do deserto. Então, o que te salva nessa hora é criatividade, né? Então, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. E daí vamos desmistificar. Não significa que todo mundo tem que ser um Maurício de Souza, tem que ser um artista, tem que ser pessoas iluminadas, né? Até Picasso sempre dizia isso, né? O meu trabalho, o meu sucesso é muito mais transpiração do que inspiração. Mas a melhor maneira da gente desenvolver criatividade a gente volta lá para um slide lá atrás, a gente desenvolver repertório, principalmente repertório cultural. Quer dizer, quanto mais a gente conhece da vida, do mundo, das artes, da cultura, da tecnologia, mais criativo a gente vai ser, né? Porque a gente começa a ficar ligado em quantas possibilidades a vida nos oferece. Bom, obviamente todo mundo que faz aquilo que é pedido é alguém que, né, não está fazendo nada menos, nada mais do que sua obrigação, né? Então, assim, se eu quero me diferenciar, eu tenho que fazer, né, o extra mile, eu tenho que ir um pouquinho além. Então, eu sou aquela pessoa com aquela boa vontade, eu sou aquela pessoa que, de novo, lá atrás, vestiu a camisa da empresa, então eu vou dar aquele esforço, eu sempre vou tentar me antecipar a alguma coisa que eu possa interferir positivamente, né? Então, isso é uma habilidade muito bacana, as empresas procuram isso, né? Outra habilidade comportamental fundamental é resiliência, gente, como a gente falou, tudo muda, o tempo todo, cada vez mais. Então, você ser uma pessoa que sabe, né, trabalhar com o mínimo de equilíbrio, com o mínimo de produtividade, entregando resultados, resolvendo problemas, mesmo com mudanças, com transformações, com imprevistos, com coisas que vêm lá daquele mundo do imponderável, conta muito, né? E resiliência, então, só para a gente esclarecer o conceito, caso alguém ainda não tenha ouvido falar, é um conceito da física, né, que vem da física de materiais, que diz que resiliência é a capacidade de um corpo, né, ou de uma matéria, voltar ao sua estrutura e a sua capacidade normal de existência, de reação, mesmo após ser submetida a emergências e pressões. Então, é a capacidade de eu me envolver num projeto que resultou num grande problema
e depois continuar produzindo, continuar entregando, continuar achando soluções criativas, mesmo com as pressões, com os imprevistos, com os pipocos que a vida cria, né? E, por fim, a gente tem que ter a chamada hoje, mais que nunca, interconectividade, né? A gente tem que se relacionar com os outros, né? As habilidades da interpessoalidade. E aí eu vou dar só 2 palavrinhas bem rápidas sobre networking, só para a gente não ter problema e não cair em armadilhas, né? Networking é fazer relacionamentos, né? Mas é principalmente manter esses relacionamentos, né? E para isso a minha dica é: você tem que fazer relacionamentos com quem você se identifica, com quem você divide valores, significados e significâncias, né? Cuidado, né? Não seja interesseiro, né? A se aproximar de pessoas ou de instituições ou de grupos visando um benefício próprio, ainda que futuro, é muito ruim. E as pessoas percebem isso, gente. Isso não passa desapercebido por muito tempo. Pode passar uma coisa, enfim, num primeiro momento, mas em algum momento isso cai. Então, assim, a gente precisa se aproximar daquelas pessoas que a gente acredita, que a gente gostaria de ser igual, com quem a gente gostaria de dividir, né, um projeto qualquer, profissional, enfim. Então, é importante isso, né? Além disso, a gente hoje tem muita história do coaching, né, os modelos, etc. Isso é muito válido, é uma estratégia bacana, né? E daí, mais importante ainda é isso, né? Você eleja esse seu coaching de vida, de carreira, alguém que você realmente acredite e queira ser como ele, né? Não adianta querer que o seu coaching seja alguém que tem um estilo de vida e de carreira completamente diferente daquilo que você é e do que você gosta, né? Relacionamento, gente, não é um ponto parado na curva, né? Ele é um processo, ele é dinâmico, então eu brinco sempre assim: relacionamento é igual a qualquer outro relacionamento, além do profissional, né? Amoroso, afetivo, familiar, enfim, com o que quer que seja, você tem que manter com esforço e dedicação, né? Então, você fazer networking, né? Que você só liga para aquela pessoa, só sabe daquela criatura, daqui a 5 anos, quando você precisa de alguma coisa, não adianta, gente. Isso não funciona, né? Então, a gente realmente tem que construir esse relacionamento, né? E nessa mesma linha, né, ao construir esse relacionamento, aquele alerta óbvio, né? Relacionamentos são relações de confiança, né? Não quebre a sua relação de confiança com as pessoas que você deseja manter esse relacionamento profissional. Porque depois disso quebrado, gente, acabou. Não tem mais conserto, né? Infelizmente, se já é difícil fazer isso na vida pessoal, né? A gente, às vezes, perdoar alguém do nosso relacionamento íntimo, familiar, etc e tal, esquecer e continuar. Só que família, você, né? É obrigado, de certa forma, a continuar naquele relacionamento. No relacionamento profissional, não. Então, a pessoa não tem nenhuma obrigação em continuar ter nenhum tipo de contato com você. Então, não manipule pessoas, não tente se aproveitar de situações, porque isso nunca dá certo, né? Lembrar que as melhores oportunidades, às vezes, acontecem por triangulação. Então, nem sempre, né? Porque tem muita gente, não, só vou me relacionar com aquela pessoa porque ela é poderosíssima. Cuidado, né? Às vezes, oportunidades excelentes vão, né, por pessoas que nem aparentemente são tão poderosas quanto você imagina, mas é uma pessoa que te apresenta aquela outra pessoa, ou que te leva aquela outra pessoa. Então, vale a primeira regra: se aproxime de quem você acredita ter uma identificação, né? E, por fim, na questão do networking, gente, principalmente que hoje tem o advento aí das redes sociais, cuidado. Rede social pode ser uma maravilha, né? Assim, uma oportunidade única, mas pode ser sua desgraça também, né? O seu calvário.
Então, não tem jeito. Além de manter lá o seu LinkedIn atualizado, etc. e tal, cuidado com que você se expõe e prega e se manifesta nas outras redes sociais, né? Porque hoje isso é um fato, isso eu garanto para vocês. Os departamentos de recursos humanos, todos olham as redes sociais de um possível funcionário, uma possível contratação. Né? Então, se você é uma pessoa que você abre lá o seu Facebook, ou o seu Twitter, ou seja lá o Instagram, o que você usa, e só aparece, por exemplo, piadinhas de graças a Deus é sexta-feira, ai que horror é segunda-feira, detesto trabalhar, Deus me livre, não vejo a hora de sair desse lugar. Isso aí, gente, não dá certo. Né? Uma hora isso chega na tela e no computador da pessoa errada. Então, assim, cuidado com isso. Bom, eu costumo dizer que na dúvida, né, e elas vão ser muitas ao longo da nossa trajetória, né, faça, né? É melhor colocar o que eu chamo, né, a roda da vida para girar do que se paralisar pelo medo. Então, faça. Ah, não sei se... Faça, né? E eu falo isso porque eu acho, e isso é um credo que eu tenho, né? Eu acho sempre que a gente só muda para melhor. A gente só muda para andar para frente, né? Então, não tenha medo de fazer isso, né? Então, se você achar que precisa mudar de curso, se você num determinado momento está tão angustiado que você acha que aquela empresa não serve, vá atrás de outra coisa, né? Bote a roda da vida funcionando a seu favor e faça, né? Porque, como a gente falou, tudo muda, gente. Ou a gente muda junto, né? Ou a gente é engolido por uma frustração enorme, né? Importante, eu queria deixar isso assim, bem claro, é que a gente pare de olhar, principalmente agora a gente que nós todos, se Deus quiser, que vamos viver 100 anos pelo menos, que a vida não pode ser, né? Eu era feliz até começar a trabalhar, agora eu vou passar 40 anos na travessia das trevas e daqui a 40 anos, graças a Deus, me aposento e eu vou ser feliz de novo, né? Não funciona assim. Eu tenho impressão cá para mim, eu ainda não fiz esse trajeto, mas que não funciona assim. Então, acho que a gente tem que fazer o possível para que esses 40 anos do miolo sejam tão bons quanto os 20 anos anteriores e os outros muitos anos que virão depois. Né? Em última instância, né, a gente tem que lembrar do que está inscrito na pedra, né, em Washington, D.C., por este brilhante visionário, né, que a melhor maneira de prever o que vai acontecer é fazer, né? Fazer as coisas. Né? Eu trabalho há muito tempo com planejamento estratégico, a minha equipe sempre brincava, porque eu tinha essa frase na parede, né? Que nós temos sempre um planejamento estratégico que se chama fazer as coisas, né? Então, cuidado quando a gente começa a planejar demais, e nada acontece, né? A gente, mesmo os grandes gurus do planejamento estratégico, nos seus últimos livros, e eu estou falando do Drucker, ou mesmo do Kotler, enfim, do Porter, essa gente toda já fala hoje, se eu tiver que escolher, a execução sempre é o mais importante, mais do que o planejamento, porque tem que fazer, não dá para passar uma vida planejando as coisas, né? Então, não caiam, né, nessa pequena armadilha. Então, eu acho que era mais ou menos isso, desejar para vocês aí uma carreira, né, com muito sucesso, com muita realização, e me colocar à disposição de vocês do curso, ou se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta mais específica, fico à disposição de vocês, a Blenda tem meus contatos e a gente pode debater, ok? Acho que era isso. Professora, obrigada. Várias coisas que você diz servem para a gente reavaliar, tanto para quem está começando, quanto para quem já faz a sua carreira. Né? Essa questão da gente ter sonho, todo mundo fala muito hoje. Eu outro dia estava fazendo
uma chamada de uma palestra, e ela dizia respeito a sonho. Na mesma hora eu troquei, eu falei, vou colocar o objetivo. Porque sonhar, você sonha quando você está dormindo. E o objetivo alcança quando você está acordado. Então a gente foi muito estimulado a sonhar. A minha geração foi muito estimulada a sonhar. E a geração anterior a realizar, independente de sonho, né? Então eu acho que essa nova geração ela tem essa possibilidade de ter a junção das duas coisas, né? Exatamente, de trabalhar esses objetivos. E foi muito nesse sentido, era muito assim o que eu desejava repassar e que muitas pessoas já te perguntaram e perguntam constantemente para mim na graduação. Eu fiz relações internacionais e eu errei? Nunca, jamais. Lógico que não. Eu acho que é um dos cursos que mais promete possibilidades aí para quem quiser crescer. Se você quer entrar no Itamaraty, pode ter certeza de uma coisa, no Itamaraty, ou como analista de comércio exterior, ou gestor, se eles virem essa tua especialização, você vai ser mais facilmente encaminhado para as áreas que você quer, já pela expertise que você tem. Isso é um fato, né? Agora, tudo depende do que você faz com os presentes que a vida te dá. E foi mais ou menos isso que você disse, né? E eu adorei. Eu vou fazer o seguinte, as perguntas que vierem por e-mail eu vou te encaminhar para o pessoal, tá? E eu vou deixar lá no site a sua palestra, depois eu mando o link para todo mundo, tá bom? Ok, tá ótimo, querida. Obrigada, bom dia. Obrigada a você, um beijo. Beijo, tchau.